Então, pessoal, vamos iniciar aí. Nós vamos trabalhar aí a prevenção ao suicídio, tá? A gente sabe que o mês aí foi setembro, né? O mês que a gente trabalha aí, né? O setembro amarelo, que é com relação à prevenção ao suicídio, tá? Na realidade, a gente trabalha o processo de conscientização com relação a essa prevenção, né? E daí, pessoal, a gente já abordou vários pontos com relação ao paciente com ideias suicidas, e nós já falamos a questão de que, quando o paciente ele apresenta uma ideia suicida, quando ele tentou o suicídio, ele é um paciente que ele não pode mais ficar sozinho. Então, por toda a vida dele, né, o resto da vida dele, ele tem que ser acompanhado por alguém. Ele não pode ficar sozinho em um ambiente, tá? Passou vários anos, o paciente não fala mais, mas isso não nos garante que esse paciente não apresente ainda ideias suicidas e esteja esperando uma oportunidade. Uma oportunidade há tanto tempo? Sim, uma oportunidade há tanto tempo. Tá? Quando a gente trabalha na triagem, nós também temos que ter alguns cuidados quando a gente recebe um paciente que ele está em sofrimento psíquico. Ele não tem transtorno mental, porém ele está em sofrimento psíquico. E daí, nós temos que escutar as frases que esse paciente está nos dizendo, tá? E se a gente observa que se são sentimentos negativos, sentimentos de morte, sentimentos de desvalorização de si mesmo, tá? São alertas que nós temos que ter com esse paciente, porque possa ser que ele esteja desenvolvendo ideias suicidas, certo? Então, assim, a gente traz esse paciente que ele está em sofrimento psíquico, a gente traz ele para dentro do CAPS, através de oficinas, tá? E como a gente viu lá no início, quando a gente traz o paciente para o CAPS, ele tem que ter um responsável. Então, a gente já vai chamar o responsável, alertar o responsável que esse paciente está com pensamentos de autodestruição, de negação com relação a si mesmo. Tá? Então, a gente vai tentar extrair da família se, dentro de casa, ele já apresenta essas ideias, se ele já apresenta essas falas, tá? Há quanto tempo ele apresenta essas falas? E se a família está observando que o paciente está assim. Porque muitas vezes tem sempre aquela questão de que, se diz é porque ele não vai fazer. Mas muitas vezes o paciente está dizendo porque ele está buscando uma ajuda, né? Porque sozinho ele não conseguiu diminuir, amenizar o seu sofrimento psíquico. E a gente já sabe, já escutou isso várias vezes, que o paciente com tentativa de suicídio é porque ele não suporta mais a dor, tá? Não suporta mais o sofrimento psíquico e a única solução que ele achou é realmente acabar com a própria vida, tá? E daí, a gente vai alertar a família que ele pode estar dizendo, construindo essas frases e verbalizando as mesmas no sentido de realmente pedir ajuda. E no hábito que nós temos de muitas vezes não escutar o outro, tá? Porque se o outro vem nos contar uma história, muitas vezes na nossa vida a gente está passando por uma que a gente acha, por um sofrimento que a gente acha que é até maior, e daí ao invés de escutar, a gente vai contar o nosso, né? A gente sempre faz isso, não é habitual de todos nós. Então, assim, muitas vezes é ali que ele busca uma ajuda e ele não conseguiu e realmente ele viu que a única alternativa para ele era o suicidar-se. Tá? Então, é muito importante quando a gente está lá na triagem e a gente tem essa escuta com o paciente que está em sofrimento psíquico, não tem transtorno mental e ele tem essa desvalorização da sua própria vida. Tá? Não sirvo mais para nada, ninguém precisa de mim, eu não gosto de mim, eu não me aceito, minha vida não vale nada. Tá? Se eu morresse, ninguém ia sentir falta, certo? Eu estou com vontade de me matar. Tá? Então, são essas frases, ou associadas a esse mesmo tema,
onde muitas vezes eles estão pedindo ajuda, mas não têm coragem de chegar para a família e dizer, eu estou passando por isso, né? E daí estou sofrendo muito psicologicamente e eu estou pensando em me suicidar. Tá? Então, são sinais de alerta que, infelizmente, muitas vezes a família não observa. E se a gente, como profissional, não observar isso lá na triagem e trazer esse paciente para dentro do CAPS, realmente ele vai ter todas as oportunidades de tentar o suicídio. Ok? Como conceito, nós temos aí a palavra suicídio, é conhecida desde o século XVI, originária do latim sui caedere, significa o ato que tem por objetivo, por fim, a própria vida. É um ato com diversos significados, tido como a única saída para um problema que representa um intenso sofrimento para a pessoa. Tá? É um sofrimento para ela? Sim, pode não ser para nós. Tá? Por isso, quando muitas vezes o paciente verbaliza, a pessoa que está com pensamentos suicidas, que não vê outra alternativa, muitas vezes quando ele demonstra, né, o seu problema, quando ele diz o seu problema, a gente pode ver que nem é tão grande assim, porque a gente pode buscar outras alternativas para ajudar essa pessoa, né? É aquela frase que muitas vezes a gente escuta, né? Cada um com seus problemas, tá? E cada um que aumente os seus problemas, certo? Muitas vezes esses problemas a gente está sempre buscando uma solução para eles e a gente não consegue, não ver mais alternativa. Mas talvez outra pessoa, quando a gente consegue expor esse problema, ele tem uma alternativa para nós, tá? E acaba nos ajudando e daí a pessoa, né, não precisa estar mais nesse sofrimento psíquico. Ok? Então, a questão da ausculta, pessoal, ela é bastante importante para que a gente ajude os nossos pacientes, principalmente quando a gente faz aí triagem. E vejo que os profissionais que mais ficam na triagem somos nós da enfermagem. Tá? A questão da epidemiologia, dados da Organização Mundial da Saúde, o número de mortes por suicídio girou em torno de 900 mil. Isso aqui é um dado de 2020. Tá? Nos últimos 45 anos, a mortalidade global por suicídio vem migrando em participação percentual de grupos dos mais idosos para os indivíduos mais jovens. Né? Hoje a gente já sabe que nós temos adolescentes aí tentando suicídio, né? Já tivemos relatos de até pré-adolescentes aí que conseguiram se suicidar-se, certo? Então, vejo que não é um problema mais de pessoas mais idosas, né? Porque a gente sabe que o idoso, vocês vão ver isso semestre que vem, na disciplina de saúde do idoso, que os idosos, quando eles adentram, né, aos 60 anos, e vem aqui toda aquela questão da aposentadoria, aquela questão dele não ser mais o provedor da sua casa, né? Tem muitas vezes as coisas se inverterem. Antes ele era o provedor e o filho morava com ele, né? Agora se inverteu, o filho é o provedor e ele mora com o filho, né? Então, muitas vezes o idoso, dependendo de como ele fez, né, toda a sua caminhou em toda a sua trajetória, né? Muitas vezes ele não quer aceitar essa inversão. E daí vem vários aspectos psicológicos, alterações psicológicas, que muitas vezes o idoso, né, ele acaba suicidando-se mais do que as pessoas mais jovens, certo? Essa escala, ela vem a inverter-se um pouquinho aí, né? Hoje nós temos idosos com a melhor qualidade de vida e com a maior expectativa de vida. Então, essa questão do suicídio, eles estão ficando mais aí para os adultos, tá? Entre indivíduos de 15 a 44 anos, o suicídio é a sexta causa de incapacidade. Por isso que eu disse para vocês, né, a questão do adulto aí, ele está mais dentro das estatísticas aí do suicídio. Para cada suicídio, há em média 5 a 6 pessoas próximas ao falecido que sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas, tá? Então, veja que a família, ela tem que adentrar nessa assistência, né? Principalmente quando
quando quando essa pessoa tentou o suicídio, e a família ela vai sofrendo junto porque ela vai ficando em volta dessa situação, desse problema que muitas vezes era só daquela pessoa, tá? Então, ele tentou o suicídio, ele não conseguiu e agora vence o porquê. E a família ela começa a questionar por que se ele tinha uma vida boa, por que se ele era financeiramente bem, por que por isso, por que por aquilo. E quando vai se saber o porquê, né, a família acha que é uma coisa insignificante, tá? Mas que quando ela vai relembrar, o paciente, a pessoa ele já tentou verbalizar para a família, tá? E é a família que não quis escutar, ok? 15% daqueles que tentam suicídio obtêm sucesso na primeira vez. O risco de suicídio é de 3 a 12 vezes maior entre pacientes psiquiátricos, né? Nós sabemos que, principalmente em pacientes esquizofrênicos e pacientes bipolares, eles tendem a tentar o suicídio, ok? Principalmente em pacientes com depressão grave. O suicídio, e também entra aí nessa estatística, pacientes com psicose. Pacientes que apresentam alucinações, principalmente alucinações auditivas, algumas vezes eles tentam suicídio ou conseguem suicidar-se porque as vozes estão mandando. Tá? O suicídio tem maior êxito entre homens e, embora as mulheres tentem mais, obtém menos êxito. Os principais métodos para se suicidar-se são enforcamento, estrangulamento e sufocação. Essa questão das mulheres, pessoal, é tentarem mais, tá? Só que terem menos êxito, é a questão, muitas vezes, do método que vão tentar suicidar-se, né? Então, essa questão, muitas vezes, né, vale, meu Deus. Enforcamento, eu só queria dizer só vinha na corda. A questão do enforcamento, muitas vezes precisa de uma força física, né? A questão de amarrar a corda e tudo mais. A questão do acesso a armas de fogo, tá? Então, as mulheres, muitas vezes, elas tentam mais a questão de ingestão de medicamentos, tá? E envenenamento também, certo? Então, por isso que muitas vezes elas obtêm menos êxito, porque caso uma pessoa chegue, né, pode ainda inverter aí o caso e a pessoa vir realmente a não conseguir o suicídio, né? Os homens realmente, e também tem a questão da tentativa de suicídio para chamar a atenção, tá? Então, infelizmente, nós mulheres, né, temos essa questão sentimental e emocional, onde muitas vezes algumas, né, não somos nós, graças a Deus, queremos chamar a atenção do outro, tá? E muitas vezes as mulheres fazem isso no sentido de não tentar, ela não quer morrer, mas ela quer chamar a atenção do outro, tá? E daí acaba essa tentativa aí, né, sendo frustrada porque ela realmente não conseguiu a atenção do outro e que realmente ela não queria suicidar-se, era mais para chamar a atenção. Então tem essas coisas aí que mesmo as mulheres tentando mais, mas os homens conseguem bem mais aí a questão do suicídio. Os fatores de risco. Nas mulheres, nós temos os problemas ligados à sensação de bem-estar, depressão, desempenho do papel social, abuso físico e sexual. E nos homens, os fatores de risco aí são drogas e álcool. Tá? Então, veja bem, nas mulheres nós temos essa questão emocional, né, que nós já falamos, a questão sentimental, a questão de chamar a atenção do outro. Tá? Nós temos a questão da depressão. Como eu já disse para vocês, depressão grave, ela tende, né, a chamar aí a questão das alucinações auditivas e daí a tentativa de suicídio, certo? E a questão de abusos físicos e sexuais, né? A mulher, quando ela é violentada, né, principalmente aí pelo parceiro, tá? Ela vem a sofrer essa questão psicológica, né, onde a gente sabe que essa violência
quando ela é física e sexual, vem todo esse processo psicológico, onde a mulher ela passa a ser usada, né? A mulher não é mais o objeto de desejo, então vem todas essas complicações sentimentais e emocionais que nós mulheres sofremos mais do que os homens. Tá? A questão de drogas, ela também entra como fator de risco, não só para os homens, quanto para as mulheres também. E daí nós temos os fatores de vulnerabilidade. Tá? Verbaliza pensamentos, desejos ou planos suicidas. Então, é quando a pessoa ela já disse várias vezes que vai se matar. Tá? E daí, pessoal, a gente não deve ignorar totalmente, tá? A gente deve dar uma certa atenção ao que essa pessoa está dizendo, principalmente quando nós temos essas frases de adolescentes. Tá? A gente já viu essa questão aí, dessa transição, né, que ele nem é criança, nem é adulto, né, essa questão que todo adolescente passa. Nós já tivemos lá na escola um aluno que tentou suicídio 3 vezes, tá? E a mãe, né, antes da primeira vez, ele verbalizava muito que iria tentar um suicídio, tá? Queria morrer, que não queria mais viver com a mãe, com a irmã e tudo mais. E daí ninguém em casa nunca ligou para ele. Quando ele tentou a primeira vez, então a família teve um alerta, certo? E assim, depois da primeira tentativa, a mãe mudou totalmente a sua rotina, porque ela seguia o filho para onde ele ia, tá? Tentando, né, protegê-lo de todas as maneiras. Então, quando ele estava na escola, nós já tínhamos um alerta, uma atenção a mais em relação a ele, né? Quando ele saía da escola, a mãe seguia, certo? Então, ela mudou toda a sua rotina de trabalho, porque ela seguia o filho, né? Muitas vezes ele não sabia que ela estava seguindo, tá? Mas foi uma forma que ela teve de estar sempre ao lado dele, né, sob vigília, ele sob vigília, e mesmo em toda essa vigilância, ele tentou mais 2 vezes. Graças a Deus ele não conseguiu e reverteu o quadro, e hoje ele já é um profissional bem-sucedido, tá? Mas, assim, foi uma total atenção, uma atenção voltada para ele nos 3 anos aí do ensino médio, que nós, professores, nós, escola, né, enquanto escola, e a mãe dele fazia, né, todo esse trajeto aí de atenção com ele, de vigilância mesmo, certo? Possui históricos de tentativas de suicídio próprias ou na família, tá? Essa questão, ter suicídio na família é um fator de risco, entra como vulnerabilidade, tá? Porque vem-se da questão, principalmente se for ligada a essa tentativa de suicídio a alguma patologia como depressão, tá? Então tem que se olhar essa pessoa que já está com ideia de suicídio, se ela tem algum transtorno aí inserido nessa tentativa. Sente-se deprimido, ansioso ou expressa sentimentos de desesperança. Esses sentimentos de desesperança são aquelas frases, né? Eu não sirvo para nada, eu não quero mais nada, eu não quero viver, se eu morresse ninguém sentir minha falta e tudo mais, tá? Então é aquela questão de que eu estando aqui ou não estando aqui não faço falta para ninguém, tá? E muitas vezes quando a gente alerta a família com relação a isso, com relação a essas frases, né, que a família tem que demonstrar a essa pessoa que está com esses sentimentos, né, de desesperança, que ela é importante para a família, né? Porque muitas vezes, não sei se vocês conhecem alguém aqui que tentou suicídio, mas muitas vezes eles planejam toda uma vida que seria sem ele, tá? Se ele tem algum recurso financeiro, ele planeja toda uma situação financeira para a pessoa, deixa a senha de cartão de crédito, senha de conta, tudo organizado, passa os objetos imóveis, tudo para outra pessoa. Então, é como se ele deixasse tudo organizado e daí ele vai suicidar-se e a pessoa vai seguir a sua vida numa boa, tá? E a gente tem que mostrar a esse paciente que não é numa boa,
né? E realmente vai sentir falta deles. Que na realidade o melhor era viver com ele. Tá? Possui doença mental, a gente já viu, né? Principalmente aí as pessoas que sofrem de alucinação. Faz uso abusivo de álcool ou drogas, tem passado diversas perdas ou traumas, né? A gente tem que também ter atenção àquelas pessoas que sofrem perdas e não conseguem sozinha se libertar, né, dessas perdas. Tá? Então, elas estão em sofrimento psíquico devido a essa perda. Precisa de ajuda. E a gente está lá para ajudar. Tem acesso a armas letais ou medicações. Quando a gente já escuta a pessoa com essas frases de desesperança, a gente já tem que alertar a família em relação ao acesso à pessoa desses objetos. Certo? E daí nós temos aí algumas ideias equivocadas. Acho que não é nada isso. Algumas ideias equivocadas sobre o suicídio. Tá? Se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir o paciente a isso? A gente sabe que não. Né? Isso aqui entra igual àquela questão que a gente trabalha lá com os adolescentes, a questão da sexualidade. Né? Se a gente trabalhar a sexualidade com os pacientes, a gente está induzindo os adolescentes a terem uma vida sexual ativa? Não está, né? A gente está orientando a realmente se proteger, certo? É igual ao paciente quando ele tenta suicídio. A gente tem que saber o porquê. A gente tem que falar com ele sobre essa tentativa, tá? Questionar sobre essa tentativa, o porquê. O fato da gente estar falando não está induzindo a ele uma nova tentativa. Se ele já tiver desejo de uma nova tentativa, isso já está na mente dele. Não somos nós, por falarmos, que vamos estimulá-lo a uma nova tentativa. Tá? Ele está começando com o suicídio apenas para manipular. Tá? Apesar de nós termos algumas pessoas, principalmente as mulheres, que fazem isso para manipular, para chamar a atenção do outro, principalmente aí do parceiro, mas a gente não sabe se realmente a intenção continua sendo essa. Tá? E a gente não sabe se o fato de realmente ser para manipular, se ela não vai conseguir realmente a tentativa, realmente o suicídio. Tá? Quem quer se matar não avisa. Né? Isso aí a gente já falou nessa mesma aula, que realmente muitas vezes isso é um pedido de socorro. Tá? E a gente precisa escutar esse paciente, essa pessoa. No lugar dele, eu também me mataria. Né? A gente vê que o paciente, que a pessoa está em sofrimento psíquico, essa pessoa nos relata o seu sofrimento psíquico e a gente muitas vezes não tenta ajudar. Diz, realmente, você está numa situação onde ninguém pode ajudar. Né? É só você. Então, eu quero dizer que a gente não ajudou em nada. Né? A gente se vê aquela pessoa que está realmente com desesperança, a gente tem que dar essa escuta e ajudá-lo, pelo menos com palavras, com apoio, com estímulo, certo? Após uma tentativa de suicídio, uma melhora rápida significa que o perigo passou. Tá? A gente já falou nisso, que o perigo não passou. Por isso que o paciente, ele precisa, uma vez com tentativa de suicídio, a pessoa, ela sempre vai precisar ficar em observação. Ela sempre vai precisar da companhia de outra pessoa. E daí nós temos preparando-se para o suicídio. Tá? Quando a pessoa está preparando-se para o suicídio, ele tem esses 3 pontos: as ideias suicidas, o gesto suicida e o ato suicida. Tá? O que seriam essas ideias? O que é essa ideação? O início é o processo de contemplação suicida.
ou dos métodos a serem usados. Neste ponto, a pessoa pode não falar sobre esses sentimentos, se pressionar. Então, aqui, essas ideias suicidas é quando o paciente, ele já está, quando a pessoa, ele já está vendo que não há outra maneira dele se livrar do sofrimento a não ser suicidar-se. Tá? Então, muitas vezes é aqui onde ele já está falando as frases de desesperança, tá? Ele já está bolando a maneira de como ele vai conseguir isso, tá? Ele já está planejando como vai ficar a vida da família sem ele, tá? Então aqui ele já está tendo toda uma ideação. Os gestos suicidas são ações não letais, como ingerir algumas pílulas ou fazer cortes superficiais na pele. Aqui a questão da automutilação. Nós já falamos que pessoas que se automutilam é porque elas estão em sofrimento psíquico, tá? E como o nosso cérebro ele só interpreta uma dor, o corte faz com que a dor se torne física ao invés de psíquica, tá? E daí os cortes mais profundos, os cortes em outros lugares do corpo, certo? E essa pessoa está fazendo testes para ver se minimiza o seu sofrimento. E o ato suicida é o ato intencional ou tentativo. O suicídio ocorre quando a pessoa é incapaz de encontrar solução ou alívio para a sua dor ou sofrimento psicológico. Tá? Então, aqui é quando o paciente já planejou tudo, ele já tem todos os objetos, tá? Ele já sabe como irá fazer isso, no sentido de não ter ninguém presente, os melhores horários, e realmente ele vai tentar suicidar-se. Nós temos aí a avaliação e o manejo da pessoa suicida. Como é que a gente pode estar trabalhando essa pessoa com tentativa de suicídio ou que tentou o suicídio? Nas perspectivas sociológicas, né, os mais atingidos, como a gente viu, são os homens. Né? Eles conseguem mais aí suicidar-se. As faixas etárias tá aí entre 15 e 35 anos e acima de 75 anos. Tá? Mas a gente sabe, isso aqui foi tirado do manual, né, do Ministério da Saúde sobre prevenção ao suicídio. Então a gente sabe que essa faixa etária ela está aí entre os adultos. O extrato econômico extremo ou desemprego. Né? A questão que a gente viu aí com relação aos determinantes, que a gente viu que essa questão econômica, ela mexe muito com todos nós. Né? Então, aquela pessoa que não tem um psicológico bem formado, tá? Ela pode apresentar tentativas de suicídio devido a essa questão econômica, essa questão social. Né? Principalmente quando a pessoa está lá no alto, né, economicamente, e de repente ela perde tudo, e daí ela não tem um suporte psicológico para viver sua nova realidade. Tá? Residentes em áreas urbanas, essa questão, pessoal, de residentes em áreas urbanas, isso vem no intuito de quê? Na zona urbana, nós temos uma vida mais agitada, uma vida mais corrida, né? Por que é que as pessoas, muitas vezes, no final de semana, vão para o campo, vão para a zona rural, para desestressar, né? Porque a vida na cidade é muito conturbada, né? E muitas vezes não é conturbada só por nós, pelo nosso corre-corre, é por toda uma estrutura, né? Então, por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, muitas vezes passa aí 2 horas para chegar em casa. Se for no dia de chuva, Deus sabe que horas ela vai chegar em casa, né? Então, assim, vem toda uma questão de estrutura da cidade, uma questão logística que faz com que a gente se estresse cada vez mais. Tá? Aposentados, solteiros ou separados, né? Entra aí a questão social, e o isolamento social ou migrantes.
vem aí como perspectivas sociológicas para a tentativa do suicídio. Aí nós temos as perspectivas psicológicas, tá? O que vem a ter essa tentativa de suicídio? Perdas recentes, tá? Por isso que as perdas recentes, quando a pessoa não consegue sozinha superá-las, elas precisam buscar ajuda, tá? Perdas de figuras parentais na infância, isso pode vir como problema psicológico que vem crescendo à medida que a pessoa vai crescendo, né, se tornando adulta, jovem adulto. Dinâmica familiar conturbada, isso aí a gente já viu na maioria dos nossos transtornos, né, a questão da família desestruturada, né, ela tem mais predisposição a desenvolver problemas psicológicos, dadas importantes, como por exemplo aí, né, passamos por dia de finados aí, né? Então são datas, aniversário daquela pessoa que morreu, né, aquele parente nosso que morreu. Então era o aniversário. Então são essas datas que muitas vezes a gente fica mais perturbado se a gente ainda não superou aí essa pica, né? São dias mais difíceis. Que são esses dias mais difíceis que o emocional fica pior, né? E daí as tentativas de suicídio que já estão na mente da pessoa acabam se concluindo. Personalidades com traços significativos de impulsividade, agressividade e humor lado, né? Esse humor lado são as alterações de humor, né? A labilidade afetiva aí, onde muitas vezes a pessoa na bipolaridade, na fase de mania, ela pode apresentar o suicídio, ela pode tentar o suicídio, tá certo? E a questão aí daquela pessoa sem limites, onde ela vai tentar o suicídio, muitas vezes para mostrar àquela outra pessoa que ela tenta realmente se ela não conseguiu o que ela quer. Tá? Entra aqui a questão de muitas vezes a tentativa ser para chamar atenção, não no intuito de morrer. As características do atendimento ao suicídio. Então, nós temos algumas características, essas características a gente pode observar tanto na triagem, quando a gente já está cuidando de um paciente que tentou o suicídio, certo? Então, entra aí a questão da ambivalência, é uma atitude interna, característica das pessoas que pensam em cometer ou que tentam o suicídio, quase sempre querem, ao mesmo tempo, alcançar a morte, mas também viver. Tá? Então, aqui entra muitas vezes aquela pessoa que eu estou pedindo ajuda, e daí eu tentei o suicídio para que as pessoas vissem que eu estou precisando de ajuda. Tá? Comecem a olhar para mim, comecem a me escutar. Mas eu também quero morrer porque meu sofrimento está muito grande. Tá? Então, essa ambivalência, ela está muitas vezes na mente daquela pessoa que lá no íntimo ela não quer o suicídio. Ela quer uma ajuda com relação ao seu sofrimento. Tá? É a impulsividade. O suicídio pode ser também um ato impulsivo. Acalmando a crise e ganhando tempo, o profissional pode ajudar a diminuir o risco de suicídio. Aqui, pessoal, vem a questão de quê? Ele tentou o suicídio para chamar a atenção. Tá? Não sei se vocês lembram um caso que eu falei aqui de uma menina que teve uma irmã, bebezinha, né, todo o tempo só, e daí ela tentou o suicídio para chamar a atenção da mãe, tá? Para chamar a atenção dos pais. Então, isso é uma questão de impulsividade. Isso tem que ser trabalhado. Talvez se nós tivéssemos escutado essa pessoa antes da tentativa, a gente tivesse conseguido fazer com que ela nem tentasse, tá? E tivesse trabalhado esse sentimento aí de rejeição que ela mesma criou, certo? E daí ela não tivesse chegado à tentativa, tá? Ainda bem que ela não conseguiu diante da tentativa. Rapidez e constrição, ainda como características aí.
O estado cognitivo de quem apresenta comportamento suicida é geralmente constrição. A consciência da pessoa passa a funcionar de forma dicotômica. Tudo ou nada. Tá? Já tentei diversas vezes sair desse sofrimento. Não consigo, a minha única alternativa é morrer. Certo? E daí, realmente, ele consegue. Os pensamentos, os sentimentos e as ações estão contritos, quer dizer, constantemente tomam o suicídio como única solução e não são capazes de perceber outra maneira de sair do problema. Pensam de forma rígida e drástica, só me resta morrer. Não há mais nada que fazer. A única coisa que poderia era me matar. Tá? Então, é aquilo que realmente ele buscou ajuda, ele buscou todas as soluções, e para ele, realmente não existe mais nada que minimize o seu sofrimento, a não ser a morte, e ele não aguenta mais esse sofrimento. Ok? Então, essas são as características aí, que são sinais de alerta, tá? Quando a gente vai atender um paciente. Né? Essa questão da impulsividade, essa questão da rigidez, da constrição, tá? São realmente sinais que a gente precisa trabalhar nessa pessoa. E daí nós temos algumas frases de alerta, né? A maioria delas nós já falamos aqui, tá? Eu prefiro estar morto. Estamos terminando, pessoal. Eu tenho vontade de sumir. Eu não posso fazer nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Isso aqui é muito característico de frases de idosos, tá? Os outros vão ser mais felizes sem mim, certo? Então, essas frases, pessoal, é como se a pessoa estivesse buscando estar mais fortalecido na tentativa do suicídio. Tá? São frases que eles mesmos buscam para eles no sentido de fortalecer a ideia do suicídio. O que é que podemos fazer com relação à tentativa do suicídio? Ouvir o paciente e mostrar empatia. Tá? Pessoal, é ouvir, não é trocar sofrimento. Okay? Ser afetuoso e dar apoio. Levar a situação a sério e verificar o grau de risco. Dentro desse grau de risco, nós temos a questão do paciente já estar comprando ou guardando objetos que vão ajudar ele na tentativa de suicídio, né? Corda, veneno, substâncias químicas, medicamentos, arma de fogo, arma branca. Perguntar sobre tentativas anteriores. A gente sabe que o fato da gente falar não quer dizer que nós estejamos estimulando uma nova tentativa. Perguntar sobre o plano suicida. Tá? Muitas vezes, quando essa pessoa ela vai na triagem e a gente observa que ele está com um plano suicida, a gente contacta a família, e quando a família acha esses objetos, a gente pergunta a questão desse plano. Certo? Para que a gente veja se, mesmo pegando, né, esses objetos, não deixando ele ter mais acesso a esses objetos, ele tem algum segundo plano para essa tentativa. Tá? Então, a pessoa precisa sempre de observação. E quando eu digo observação, não é eu estar do lado dele, eu estar dentro de casa e ele estar lá no quarto. É a questão de realmente conversar, mostrar para ele que ele é importante. Tá? E não é só ele deixar uma casa para nós, não é só ele deixar um carro para nós, não é só ele deixar a vida financeira confortável para nós, é a presença dele. É ele sentir-se importante no seio familiar. Tá? Identificar outras formas de dar apoio emocional, a questão de se inserir em outros grupos com essa pessoa, né? Se ele é um idoso, a gente participar junto. Se ele é um adolescente, a gente participar junto. Se ele é um adulto, nós inserimos também. Tá? Remover os meios pelos quais a pessoa possa se matar. Isso aí a gente faz desde quando a gente sabe do plano.
Esconde tudo. Ele não vai ter, pelo menos dentro de casa, acesso a nada. E a gente pode dizer isso a ele, viu? A gente está escondendo para que você não tente suicídio, certo? Porque você é importante para nós. Conseguir ajuda e, se o risco é grande, ficar com a pessoa, garantir a presença de alguém sempre colado nessa pessoa. Tá? E o que não deve fazer? Ignorar a situação. Ah, faz 10 anos que ele não fala mais. Pronto, agora a gente não precisa mais ficar em casa, não. Tá? Ah, ele fala muito que vai tentar o suicídio. Aí ele fala muito que vai se matar. Aí, como ele nunca fez nada, ele faz lá da boca para fora. Tá? Aí chega o dia, a pessoa chega lá na casa e ele está morto. Ficar envergonhado e em pânico com relação a quando a pessoa fala sobre o seu sofrimento psíquico. Né? Os pais sentirem vergonha porque o adolescente está lá se manipulando, se automutilando. Okay? Tentar se livrar do problema acionando outro serviço e considerar-se livre de qualquer ação. A gente até já falou nisso, quando a gente, não sei se foi em urgência e emergência, quando a gente falou a questão de que vamos interná-lo em um hospital psiquiátrico. Tá? O fato de internar esse paciente no hospital psiquiátrico não é garantia de que ele não vai conseguir. Tá? Lá é que tem 1001 maneiras de ele fazer isso, né? Porque os profissionais muitas vezes estão lá não só dando atenção a ele, dando atenção a vários pacientes. E daí ele pode ter mais oportunidades. Falar que tudo vai ficar bem sem agir para que isso aconteça. Tá? Então, nós temos que realmente ajudar nesse sofrimento psíquico. Desafiar a pessoa e continuar em frente. Quer morrer? Pois vai, morre, você já está bom. Não podemos fazer isso. Dá falta, porque a pessoa ela vai se sentir que realmente a família não vai nem ligar para ele, né? Não vai nem sentir a falta. Dar falsas garantias, né, de que tudo vai ficar bem. Jurar segredo e deixar a pessoa sozinha. Tá? Então, são coisas que nós não devemos fazer e a gente deve orientar a família para não deixar esse paciente sozinho. Ok? Tranquilo?